Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como a vitória do Donald Trump afeta os nossos investimentos. Preparei aqui um material para apresentar para vocês, facilitar ali a linha de raciocínio. Você pode ter algumas dúvidas na cabeça, que a gente precisa esclarecer. Para onde vai o dólar que hoje, na gravação desse vídeo, dia 6 de novembro, atingiu mais de R$ 6. É a primeira vez na história que a gente passa de R$ 6. Acredito que vai continuar subindo. Mas será que realmente vai subir? Quais são os fundamentos do dólar nesse momento? Como proteger a nossa carteira de uma eventual alta do dólar? E se o Bitcoin vai para US$ 100 mil? Que é o caso que a gente já está em alta histórica hoje, batendo ali US$ 75 mil. Será que vai a 100 mil? Já tem especialista falando em US$ 200 mil. É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, separei 8 coisas que a gente pode esperar com a vitória do Donald Trump, sem muito alarmismo, sem muito enviesamento. Claro, eu tenho um perfil mais libertário, mais liberal, então todo mundo vai ter viés, tá? Então não caia nessa conversa que não vai ter viés, mas eu vou tentar aqui ser o mais neutro possível. O que a gente tem ali sobre o Bitcoin, A gente bateu hoje a alta histórica, confirmando um otimismo do mercado com criptomoedas. Os ETF têm entrado cada vez mais dinheiro nos ETFs de Bitcoin, de criptomoedas. Muitas criptomoedas ainda estão sofrendo ali um pouco de lado, mas eu acredito que no curto médio prazo isso vai se concretizar em mais dinheiro entrando no mercado de cripto, que consequentemente vai aumentar ali o valor da cotação. Por quê? Durante toda a campanha, o Trump veio se mostrando pró-cripto, e ele disse que vai adicionar mais Bitcoin na reserva dos Estados Unidos, assim como o ouro faz parte da reserva dos países. Os Estados Unidos vai também fazer essa adição ali de Bitcoin, e isso pode ser replicado por outros países, levando ali uma corrida ao Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin ele tem um valor limitado, de no máximo 21 milhões, que vai acontecer daqui a algumas décadas, E nesse cenário não tem Bitcoin para todo mundo, e pela lei de oferta e demanda, muita procura gera alta de preço. Só tome cuidado, você que não tem um centavo em Bitcoin, de estar entrando agora para curto prazo. Se você está entrando agora, não tem, você está comprando o topo histórico. Não seja aquela pessoa que compra topo porque todo mundo comprou e ganhou dinheiro, e aí depois vende na baixa porque fica com medo de onde vai o mercado, para onde vai o valor da cotação. Se você pensa em investir para longo prazo, cara, acredito que o Bitcoin abaixo dos $500 mil tá barato, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, é uma convicção minha. Mas se você quer entrar para fazer um trade, tome cuidado, espera, provavelmente em algum momento o preço deve recuar, tá? Então ali é uma oportunidade de compra. Segundo ponto, protecionismo da indústria americana com taxação de importado, o que deve gerar uma inflação maior. Esse protecionismo ali nos Estados Unidos, o Trump já fez isso no primeiro mandato dele, ele brigou muito com a China, o Biden veio e deu uma amenizada nisso, e agora o Trump pretende fortalecer ainda mais a indústria, os serviços locais. Porém, isso tem alguns problemas que isso pode acarretar. Por exemplo, ele fala muito ali contra os imigrantes, mas hoje a gente sabe que boa parte da mão de obra barata, muitas das vezes a pessoa não tem nem visto de trabalho nos Estados Unidos, muita dessa mão de obra barata vem de latinos americanos, de mexicano, pessoal ali da América Central, América do Sul também. É um efeito que a gente vai ver ali se realmente vai acontecer, se ele realmente começar muitas deportações. Será que o americano vai querer fritar hambúrguer? Ou será que as empresas vão ter que aumentar o salário para que os americanos em si comecem a fazer outros serviços que hoje está sendo feito ali por imigrantes? Então isso pode gerar ali um aumento dos preços, porque simplesmente o empresário não vai aumentar o salário para conseguir contratar, para conseguir manter um funcionário. Ele não vai simplesmente ficar ali sem lucro, ele provavelmente vai aumentar o preço do produto, vai repassar esse custo para frente. Claro que tem setores ali, empresas menores que não conseguem brigar muito na questão do custo, e aí vai ter essa questão, vai ter uma margem mais apertada ali nos seus resultados. Mas de forma geral, empresas grandes que são listadas vão conseguir sim passar o custo da mão de obra para frente, aumentando o preço das coisas, e isso pode gerar um efeito inflacionário interessante. Outro ponto importante é a diminuição dos impostos nos Estados Unidos, tá? Com a diminuição dos impostos, ele pretende ali baixar para aquecer realmente a economia.
Isso está ligado diretamente ao quarto ponto que eu coloquei aqui, que é o aumento dos 35 trilhões da dívida pública. Alguns especialistas estão falando que dentro ali de 4 a 10 anos vai aumentar em torno de 7% a dívida pública, que já está cá entre nós impagável, não tem como pagar essa dívida, vai apenas rolando ela para frente em algum momento, essa bomba vai explodir. Eu só não acho que vai ser agora que outra moeda vai superar o dólar, tá? Como uma potência global. Então a diminuição dos impostos lá nos Estados Unidos também vai afetar o nosso quinto ponto, tá? Que é uma inflação maior. Se eles não vão ter tanta arrecadação de imposto, como é que tu consegue financiar os gastos estatais? Primeiro tu tem que baixar os gastos, se ele fizer isso, ele consegue sim manter um imposto menor, em gasto menor, mas pelo que ele vem falando, ele veio prometendo muita coisa. E isso ele vai ter que arrecadar dinheiro onde? Com os investidores no mercado, assim como no Brasil também chega no momento que não consegue mais arrecadar e tem que aumentar os juros para conseguir captar dinheiro ali pelo Tesouro Direto, ali é a mesma coisa. Para captar recursos, né, para o Tesouro, vai ter um aumento da taxa de juros, ou pelo menos uma queda menor da taxa de juros, uma queda gradual. Já muitas pessoas já estavam falando de voltar à taxa zero, que nem a gente teve ali na época da pandemia, ou a juros negativos, que tive essa bizarrice um tempo atrás. Mas eu acredito que tenha uma queda mais gradual. Não necessariamente um aumento da taxa de juros, que seria assim um plano para um país emergente, por exemplo, o Brasil. Ah, vou diminuir o imposto, mas também não diminuir meus gastos. Cara, tu vai ter que aumentar a taxa de juros para poder incentivar as pessoas a te emprestar dinheiro. Nada mais é do que estar emprestando dinheiro para um governo. Então, mas ali a gente está falando de Estados Unidos. Por isso que, em vez de aumentar a taxa de juros, talvez caia num ritmo menor e depois se estabilize. O que gera o nosso próximo tópico aqui, que é um dólar mais forte. Por quê? Se lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter empresa pagando 7, 8% de debênture ali ao ano, e aqui no Brasil a taxa de juros ali, vamos arredondar para 12%, vamos dizer que vai subir a esse ponto, né? Já provavelmente vai aumentar ali para 11,25%, mas enfim, 11,25% e comparar ali com 7% nos Estados Unidos. Cara, a pessoa vai querer correr menos risco, vai ter aquele investidor mais arrojado, vai querer investir num país emergente como o Brasil, vai. Mas no geral, se a taxa de juros ficar ali em torno de 4, 5%, que é o que está agora, isso pode acarretar num dólar mais alto. Inclusive, eu acredito que esse é o movimento que veio se fazendo ali no dólar, que ele já está em R$ 6, e é o mercado já precificando toda essa conjuntura do Trump, né, nas suas atitudes ali de fortalecimento da moeda, de brigar com a China, de ter todo esse protecionismo. Então isso vai acarretar num dólar mais alto. Não espere que agora o dólar vai subir ainda mais. Pode ser que suba, pode ser, mas acredito que já é um mercado antecipando. O mercado, de forma geral, ele tende a antecipar os fatos, né? Não espere alguma coisa acontecer para você investir. E aí você vai estar atrasado. Inclusive, é o que eu vou falar no final desse vídeo, então fique até o final, que eu vou falar ali como a gente pode se proteger dessa alta do dólar, né? Até onde o dólar pode ir, né? E aí, o sétimo ponto, né? Sétima coisa que a gente pode esperar com essa vitória do Trump é sobre o petróleo em queda, né? Com maiores chances de cessarem alguns conflitos globais ou não. Na época que o Trump era presidente, cara, a Rússia estava comportada, a China, e o Biden meio, vou dizer o popular ali, mais bundão, cara, não tinha pulso firme ali para peitar o pessoal e colocar na linha, né? O Trump sabe que ele é mais esquentado e o pessoal às vezes tende a respeitar mais isso. Não sei se isso vai acontecer ou se realmente vai ter uma escalada nos conflitos globais, a gente vive uma guerra maior, né? Se tiver uma escalada no Oriente Médio, por exemplo, o dólar tende a subir. Mas o cenário base, né, que se espera é que as guerras dêem uma arrefecida e o petróleo, né, volte ali a ter uma queda. Isso seria bom para a inflação de forma geral. Então veja que tem forças que podem aumentar a inflação nos Estados Unidos e diminuir, né? O dólar, aqui mesmo, e tudo isso que afeta os Estados Unidos também afeta a gente aqui. A gente importa muita coisa dos Estados Unidos. Se por um lado a gente exporta muito ferro, a gente exporta café e outros insumos, a gente também importa muita coisa, computadores, né, inteligência artificial, máquinas, iPhone. Então tudo isso tende a ficar mais caro, tá? Se a inflação dos Estados Unidos continuar subindo. E aí no Brasil, né, temos impacto negativo no dólar,
né, que a gente já está vendo isso acontecer, e aí tende a ficar ainda mais alto. E aí isso acaba sendo ruim para conter a inflação, que foi o que eu acabei de falar, né? E a princípio um cenário positivo para exportadores com dólar mais forte. Então tem aquelas empresas que exportam carne, exportam papel, enfim, tem uma série de empresas que vão se blindar desse aumento do dólar, vão até ganhar mais dinheiro. Então olha esses setores, né, para você investir, você que não queira investir lá fora, que é uma forma até de dolarizar a carteira com empresas nacionais. Eu, na minha consultoria, eu falo para a gente realmente investir lá fora, e não somente nos Estados Unidos, tá? Europa, Ásia, tem muita oportunidade aí pelo mundo, e a gente busca estar blindado, independente do cenário. Pô, cenário positivo, cenário negativo, a gente com uma boa diversificação tende a ter bons rendimentos, tá? E é o que a gente vem entregando. Enfim, esses bloqueios, né, agora falando aqui, né, que esses bloqueios comerciais aos produtos chineses, eles podem acabar impactando indústrias brasileiras, tá? O Lula veio falando muito mal ali dos Estados Unidos, propondo ali uma moeda com os BRICS para combater esse imperialismo americano, essa conjuntura que está se firmando, né? O Trump de um lado, o Lula do outro, pode aproximar a gente ainda mais da China, que já é o nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos sendo o segundo. E isso pode nos aproximar muito mais. E num eventual conflito global, cara, eu temo da gente estar do lado errado, mas força. Veja com quem o nosso governo vem se aliando, com grandes ditadores aí pelo mundo. Não vou entrar muito nesse assunto para não fugir do tópico do vídeo. E aí, como investir para se proteger da alta do dólar? Cara, e na verdade você já tinha que estar investindo em dólar desde sempre. Pensa daqui a 5 anos. Você acha que realmente a gente vai estar com dólar abaixo de R$6, abaixo de 5? Ou daqui a 10 anos? Provavelmente você sabe que não vai estar, cara. Se você pega ali a longo prazo o dólar, a gente vê que, ó, 6,12, cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se a gente pega ali há um ano, cara, só sobe, ó. Um ano atrás estava 4,88, né? 5 anos tá meio de lá, né? Vinha caindo ali. Mas olha o longo prazo, né? Tem uns momentos de queda aqui, 2008, 2009, enfim. Mas no longo prazo, a nossa moeda, ela desvaloriza mais rápido do que o dólar se desvaloriza. Porque o dólar também está tendo inflação, eles estão imprimindo dinheiro. Mas é aí que entra investimentos que não estão atrelados a nenhum dos dois ativos, como no Bitcoin, né? Eu sou suspeito para falar, eu adoro esse ativo, invisto há algum tempo e não tem inflação. Mas caso você seja mais conservador, permita-se investir em ativos correlacionados na Europa, na Ásia e nos próprios Estados Unidos. É uma economia muito mais forte, muito mais dinâmica do que a nossa, enquanto a gente às vezes está patinando aqui para conseguir algum subsídio, alguma coisa, esperar os juros baixar para investir. Cara, lá sobe os juros, baixa juros, que historicamente é menor do que o nosso, então os caras conseguem colocar as coisas para funcionar muito rápido, conseguem contratar, conseguem demitir com muita agilidade, eles estão na vanguarda tecnológica, inteligência artificial nem se fale. Então, fora a mão de obra qualificada que eles têm do mundo inteiro que vai para lá, universidades que já traz já um capital intelectual muito grande. Então, tudo isso mostra por que os Estados Unidos vai continuar sendo, pelo menos para as próximas décadas, a principal economia do mundo. Então, invista principalmente nas empresas americanas, não necessariamente aquelas maiores, né, as sete magníficas, mas hoje que, na minha visão, estou um pouco esticado, alguma outra tem alguma oportunidade, mas tem empresas americanas de energia, de saúde, enfim, cara, tem um mercado gigante ali para investir e sempre mantém ali um percentual na sua carteira, defina ali se vai ser 20, 30 ou 40%. Diversificação é a chave dos investimentos, tá certo? O vídeo de hoje é isso, caso você queira conhecer um pouco mais do serviço de consultoria independente, a gente não ganha nenhum centavo de comissionamento, você paga sim um serviço porque não tem almoço grátis, mas a gente não recebe nenhum comissionamento de corretora ou de qualquer banco, tá? Você escolhe qualquer instituição que você queira investir, seja no Brasil, seja no exterior, e a gente faz ali acompanhamento, não somente eu, tá? Tem mais de 60 analistas ali por trás acompanhando para entregar o melhor serviço independente de relatórios, de análise, enfim, todo um acompanhamento da carteira, seja no Brasil, seja no exterior. Tá certo? O vídeo de hoje é isso. Aqui em cima vai ter outro vídeo relacionado. Clique aí para assistir e não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço e até esse próximo vídeo.